Então, pessoal, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Meu nome é Tamires, eu sou responsável pelo time de crescimento aqui nas CNPJs. E hoje a gente está tendo um prazer de ter uma pessoa que vai falar um pouquinho para a gente de um tema que é muito importante, não menos importante do que os outros, né, os conteúdos que a gente já trouxe aqui. Mas a gente vai falar de um tema que, assim, é muito necessário, né, que as pessoas hoje em dia estão precisando buscar. A gente tem aqui a Érica, ela vai se apresentar para vocês, ela vai falar de saúde mental hoje no ambiente de trabalho. E pega papel e caneta que a gente vai pegar umas dicas dela para nos ajudar. Érica, seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Érica Jardim, sou terapeuta holística e emocional. Minha formação é Ciências da Felicidade, uma formação nova no Brasil, sou da segunda turma, né? É uma graduação que veio de Harvard. E ela veio justamente para melhorar o meio corporativo e as pessoas em si mesmas, né? Ajudá-las a se reencontrar e se reconstruir. Que legal. Quando a gente até estava conversando com ela um pouquinho antes de começar, quando a gente escuta Ciências da Felicidade, é tão profundo, né? Mas a Érica vai contar um pouquinho pra gente como que funciona, tá, gente? O curso, né? Então, assim, ela vai explicar. Mas antes, conta pra gente um pouquinho quem é a Érica, né? Fora do trabalho, assim, como que começou a sua carreira, como que você chegou até aqui. Eu acho que o ponto principal é gostar de pessoas, né, Érica? Isso, essencial. Acho que até é o essencial, né? Mas conta pra gente. Bom, né? Eu sempre trabalhei com meu marido. A gente tem uma empresa de mudanças, né? Mudanças residenciais e comerciais, né? E nessas mudanças a gente sempre deparava com a insegurança por estar recomeçando de novo, né? As pessoas que querem fazer essa mudança. E a gente sentia também assim bastante desconforto às vezes, né? Da pessoa ter assim, que reiniciar um novo processo, né? Porque para muitos uma mudança é um deslocamento do que você tem em um bairro ou um endereço para o outro, né? Mas mexe com as emoções, não somente das pessoas, mas de quem está envolvido também. E aí eu sempre consegui lidar com isso, tá, com as clientes, né? Falei assim, opa, eu acho que eu estou meio para ir para esse lado do que permanecer aqui mexendo com vendas, né? Não que eu não goste, porque eu amo vendas. Mas eu falei assim, olha, você está dando uma pegada diferente, né? Eu via que as pessoas se entendiam, eu conseguia confortá-las e falei, vou fazer serviço social, que eu acho que tem tudo a ver. Normalmente a gente acha mesmo. Sim. Comecei a fazer esse serviço social. O professor pediu para a gente fazer um texto, né, uma redação, onde falasse para você colocar a sua vida dentro de uma mala. Como que seria isso, né? E eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. E aí eu falei assim, nossa, vou montar um texto aqui muito bacana. E quando eu montei esse texto, né, e ele girou muito em agradecimento, em felicidade, em estar bem comigo mesmo e aberta para as oportunidades e as energias boas, ele falou comigo de imediato, não, está vindo uma nova graduação para o Brasil, que é Ciências da Felicidade, e eu queria muito que você fizesse, você tem muito perfil. E aí, a primeira coisa que eu falei, né, vai dar dinheiro. O retorno, né? Qual que é o retorno disso? Aí ele falou assim, Érica, agora é nada. Mas daqui a um tempo, isso vai ser uma referência, vai ser um ponto de partida. Falei, uai, vamos estudar para ver então. E aí eu imigrei minha graduação, que essa graduação ela é tecnóloga de 2 anos e meio, e depois você faz vários outros cursos para complementar. Como eu fiz terapias holísticas, né, as integrativas, que hoje também são aceitas pelo SUS, e aí uma coisa vai ligando a outra e você vai se completando nessa formação, né? Essa jornada, ela durou 3 anos, né, dessa migração da empresa, onde eu trabalhava com meu marido, para essa minha atual profissão, né? Então, foi uma imigração e aí a gente foi, né, se adaptando, se encorajando, e aí eu descobri que eu não ganhava só o dinheiro, né? Era muito mais, né? Era muito mais sobre mim. E quando eu achei que a início eu iria mudar pessoas, eu vi que eu comecei a mudar em mim. E aí isso foi o que mais me encantou, porque eu vi e reconstruí uma Érica que eu não conhecia. Então, me apresentar para mim mesma, eu acho que foi o ponto-chave de tudo. Nossa,
É como descobrir um propósito, né? Exatamente. Literalmente. E é legal esse sentimento quando a gente se encontra em algo que vai muito além, o que eu converso muito com os meninos aqui internamente, que o trabalho da gente, até para a gente se encontrar, ele tem que ser além do financeiro. Você tem que se sentir bem com aquilo que você faz, né? Porque dependendo de como você estiver, não tem salário. Exato. Né? Então, esse se sentir bem é o ponto principal para você saber se você está na jornada certa. Sim. E hoje é mais do que provado, né? Que colaboradores felizes, pessoas felizes produzem e são mais bem-sucedidas, né? Não é sobre apenas benefícios, né? É sobre bem-estar. Verdade. E trazendo um pouquinho, assim, já que você trouxe essa questão da saúde mental ali para a área do trabalho, a gente teve muitos problemas ali no pós-Covid, né? Sim, as pessoas passaram a, de fato, ver os pontos da saúde mental sendo, assim, bem crítico, né? Sim. Eu acredito que foi o Covid ajudou, mas, na verdade, só pôs para fora aquilo que estavam guardado nas pessoas, né? Porque todo mundo ficou em casa um tempão, e quando você está só trabalhando, você não consegue identificar as coisas que você tem, você não para. Né? E com o Covid as pessoas precisaram parar. E quando você para, é onde você está que faz a sua reflexão. Exato. Você acredita que isso que contribuiu para pôr para fora aquilo que já existia em muita gente? Eu acho. Eu acho que, na realidade, todos nós, emocionalmente, a gente tem cargas, né? E a gente não prestava atenção por causa da correria. Nosso ritmo era outro, né? Então, a gente não conseguia se observar, não conseguia se olhar no espelho efetivamente para ver as suas feridas emocionais. A gente só olha o nosso físico, né? Então, poucas são as pessoas que conseguem se auto-reavaliar de como elas estão, né? Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe essa reflexão, principalmente porque a gente começou a conviver com a gente mesma, né? Porque pior do que conviver com os outros é a gente conviver com a gente mesma, né? E aí você começa a ver, e aí você começa, não sei se aconteceu para você, mas você começa a pensar assim, nossa, eu tenho essa mania mesmo, alguém já me falou isso. Nossa, tem hora que eu sou meio assim também, porque alguém já me falou isso. Aí você começou uma autoavaliação de si. E aí você fala assim, poxa, né, eu não percebia. E normalmente as dores físicas, elas manifestam quando você dá uma acalmada no corpo. A maioria das vezes é à noite ou é a hora que você está mais parada. E eu acho que a pandemia foi essa pausa necessária para que a gente olhasse para nós mesmos e para os outros, né? E a partir dali a gente dá um verdadeiro significado para a nossa vida, né? Então muitas pessoas também saíram do casulo depois dessa pandemia, né? Se reinventaram, né? Isso. Pra gente se As borboletas, né? Sim. Se conheceram, na verdade. Isso. E falando nessa questão aí, né, que as pessoas, algumas colocaram isso para fora porque nem tinham esse conhecimento do que estavam passando dentro de si. Hoje, quando você está indo nas empresas, igual você falou que faz palestra, faz acompanhamento, você também trabalha com terapia, o que você sente que está mais em alta, assim? Você acredita que a maior parte das pessoas tem sido atingidas pelo trabalho, por não saber o caminho que está seguindo? O que você consegue identificar, assim? Porque muitas das vezes as pessoas acham que é o trabalho, né? A pessoa chega em casa e fala, aquele trabalho está me matando, eu não aguento mais o meu chefe, eu não aguento mais a pessoa que senta do meu lado. Mas às vezes nem ela sabe. Então, assim, ela só identifica aquilo que ela faz todos os dias, mas os outros pontos não consegue visualizar. Se você fosse trazer, assim, para uma conversa de várias pessoas que você já atende, empresas que você já foi, o que você identificou de maior, assim? Eu acho que o que falta hoje é gratidão. Acho que é a palavra-chave, sabe? Nós fomos criados dentro de uma cultura onde a gente enfatiza sempre as coisas ruins que nos acontecem, né? Se hoje alguém do meu trabalho me tratou mal, eu fico lembrando disso vários dias, né? Ou fico repassando essa informação para o outro, né? Para o outro sentir a dor, né? Olha, você viu? Fulano encheu comigo. Então, a gente tem essa tendência, né? Mas a gente não para pensar se dentro daquilo ali teve uma semente positiva, né? A gente não abre para ver
realmente qual foi o sentido daquilo ali. Talvez realmente você precisava ou era algo para poder te motivar ou te melhorar. Mas a gente sempre tem a mania, isso é cultural, de achar que todas as pessoas sempre vão falar algo para nos prejudicar, para nos chamar atenção, porque tem inveja, porque não gosta da gente, porque não quer ser amigo da gente, e assim vai infinitamente. Né? Sempre o negativo. É isso, sempre para o negativo. Né? E acaba que tanto no individual como dentro das empresas, eu percebo que o individualismo e o não exercer do trabalho em equipe, porque você vê dentro das empresas muito grupos, né? E é diferente, grupo, equipe, né? E aí você vê muito desses grupos, eles não conseguem desenvolver nenhuma ação só. Né? Então, assim, por que quando a gente brinca, assim, até foi algo assim que a gente manifestou dentro de uma empresa, né? Uma atividade que a gente fez, a gente sempre brincou, acho que você já deve ter brincado, se não eu ou quem está nos ouvindo, de rodar as cadeiras, né? Desligar a música. Aí senta. Tira, aí sempre sobra um, arranca, a pessoa sai. Roda de novo, né? Tira a cadeira, um sai. Então a gente foi culturalmente ensinado que um tem que vencer. Só um vence. Então, às vezes, por mais valores que você tem, você fica pensando assim, por que todo mundo sente igual? Né? Por que um não senta no colo do outro? A gente fez até essa atividade dentro de uma empresa, né? E foi super legal, que foi sentando um no outro e virou uma escadinha. Eles eram 30 colaboradores, e foi sentando assim, não pondo força, quer dizer, não houve sacrifício, porque eles só sentaram e encostaram, né? Então não houve essa força, mas o intuito era o quê? A nossa equipe ficou em último lugar, a nossa equipe não sai. Mas eu acho assim que o essencial dentro mesmo é porque culturalmente a gente foi ensinado que a gente tem que ser melhor, sempre. E às vezes a gente não entende que a gente precisa de estar agindo em conjunto. Né? Tem até um filósofo que agora, conversando com você, eu fiquei tentando lembrar o nome, mas eu não consegui, mas em algum momento ele veio na minha cabeça, ele fala assim, que cada um de nós temos uma asa, apenas uma. Para que a gente consiga dar voos, a gente precisa da asa do outro. Então, quando você encontra alguém que você abraça, é aí esse momento que você vai conseguir dar um salto, seja ele dentro da sua vida profissional, familiar, ou até mesmo na sua vida amorosa, né? Então, você precisa do outro. Isso existe, é real. E, às vezes, a gente não tem essa noção. Não, que legal. Profundo, né? Não. Muito legal. Bem profundo. Quando você falava aí da questão das empresas, assim, e que a gente está tendo esses índices altos, né, da questão da saúde mental, você acha que as empresas ainda negligenciam pessoas? Não tem esse olhar, essa visão de preocupação com pessoas? Está com a visão mais de processos? Sim, com certeza, né? É raro você ver as empresas hoje que têm isso, até para se vender esse serviço, né? Hoje eu tenho uma empresa que chama HP Saúde Mental. E aí minha sócia, que também é da área, né, da ciência da felicidade, a gente percebe que levar e vender esse produto vai muito além. Você não tem que achar o comprador, você tem que achar o empreendedor. Porque senão ele não pega o serviço, né? E mostrar para ele que ele precisa de mexer na cultura da empresa, porque você tem que mexer na cultura da empresa, porque senão você não consegue realizar o processo. É muito complicado. Porque as pessoas visam números, né? Sim. Mas aí acaba que sempre tem aquela troca de funcionário constante, sempre está naquela correria, as pessoas estão satisfeitas, não conseguem bater meta, mas não para pensar que são ações pequenas que fazem aquela empresa prosperar. Né? E se a mente inicial ela não é próspera, o resto não vai ser. Então, assim, as dificuldades hoje ainda é esse tabu de achar que saúde mental é coisa de louco, não existe, é manha, né? É modinha, sim, que até modinha agora. Tem, a pessoa fala mesmo. É modinha, né? Eu fui no podcast e o rapaz colocou, mas a ansiedade é modinha, todo mundo na minha rua tem. Eu fiquei até bravo com ele, não. Falei, não é não. Vai estudar, não é mesmo? Então, são coisas muito sérias. Uma crise de ansiedade, ela pode durar até 40 minutos, e aí? Sim, a gente já teve caso de uma pessoa que teve. E durou mais ou menos igual você fala mesmo, né? Ficou quase uma hora sentada ali, meio travada, paralisada. E você fica olhando aquilo e pensando, gente, são emoções, né, que geram aquilo na pessoa. E não é modinha, não é bobeira, é algo muito sério.
Isso que a gente está falando aqui das empresas preocuparem muito com o processo, né? Tem que existir o processo, mas a preocupação em pessoas como um ponto ali quase que principal, automaticamente os processos começam a rodar. Porque muita gente dentro das empresas está ali insatisfeito, igual você falou, não consegue bater uma meta, não consegue se encontrar, aí a pessoa muda de emprego. Aí ela fica um ano nesse emprego de novo, vem para aquela sensação de que não está batendo meta, nanana. Aí vai sempre achando que a empresa... que é a culpada, né? Exatamente, só que ela não conseguiu entender que ela está precisando de ajuda. Eu acho que é algo também que as empresas têm que começar a voltar e se olhar para pessoas. Você falou que vocês têm uma empresa, né, que mexe com isso. Vocês fazem um projeto, um trabalho? Sim, a gente vai até as empresas, né, faz um diagnóstico do que a gente vê dentro ali e se influencia tudo, desde cores, ações práticas, Legal. Dentro do ambiente, que melhore, sabe? Porque as pessoas se sintam realmente felizes ali dentro, sabe? Para que a produtividade ela aumente. Então são ações simples, mas que trazem um olhar diferente. Hoje eu tive um feedback, inclusive até de uma contabilidade mesmo, ela falando, né, que agora eles batem metas de tudo que eles têm dentro dos setores, porque eles liberam os colaboradores às 13 horas da sexta-feira. Então são ações assim que você fala assim, nossa, mas as pessoas que têm uma cabeça menor, né, uma mentalidade, vamos dizer, restrita, elas não entendem que o cérebro, ele é um computador, ele quer ser motivado, ele quer ser preenchido. Então, se você estabelece metas, você tem que se premiar. Isso eu ensino para os meus filhos, né? Minha filha, quando passa de ano, antes dela passar, eu falo para ela, o que você quer se você passar? Ah, mãe, eu quero uma viagem. Aí, então, faça seu cartaz do sonho. Meus filhos têm. E aí, eles fazem esse cartaz dos sonhos. Eu falo, e aí? Meu filho foi promovido na empresa. Meu filho tem 22 anos. Fala assim, parece que é pequenininho, né? Ele foi promovido da empresa. Não, e antes ele falou assim, mãe, como que eu faço para ser promovido? Eu falei, seja você e trabalhe. E se eu for? Eu falei, o que você vai fazer com o seu primeiro salário? Ah, mãe, eu tenho muita vontade de ir em tal lugar conhecer. Eu falei, então, cola aí. Ah, não, mas vou fazer isso não. Menino, né? Homens, né? Falei, vai fazer assim. Aí ele começou a rir, eu comecei a recortar figuras, né, do lugar que ele queria. E a gente fez um cartaz, aí ele falou assim, mas não vou pôr meu quarto, não. Eu falei assim, então põe na parte de dentro do guarda-roupa. Por quê? Sua mente precisa de visualizar o que você quer. Quando você atinge um objetivo, você premia, se autopremia, naquele momento, seu cérebro entende que você precisa de fazer para ganhar. E aí você começa a alcançar outros níveis. Assim é dentro da empresa. Se você estabelece para aqueles colaboradores X resposta de trabalho, né? Produtividade, e eles conseguem, você tem que premiar, porque aí você vai subir na escala. Então, o próprio cérebro ele já entende isso. Né? As coisas simples, eu falo que todos os anos eu modifico para alguém, ou eu pinto o cabelo, ou eu porto de um jeito diferente, todo mundo fala, que isso? Que eu falo, não, é o meu novo ciclo. Porque a gente entende que o quê? Naquele momento você vai fazer uma transformação, você vai iniciar de novo. E aí você já entra com a energia modificada. Legal. Então são coisas assim bem pequenas, mas que fazem um total sentido, porque é uma mudança de mentalidade. E é isso que países mais desenvolvidos ganham da gente, porque eles promovem ações que mudam a mentalidade, não só as pessoas. Que legal, gente. Eu amo esse assunto. Sou suspeita para falar, porque assim, eu amo esse assunto, eu também sou super defensora dessa questão do desenvolvimento em pessoas, né? E automaticamente eles vão impactar no negócio, né? Sim. Porque você tem pessoas frustradas, pessoas infelizes, com que nem elas mesmas sabem o que estão fazendo ali. Normalmente elas não vão gerar nenhum tipo de proveito para a empresa, né? Então a empresa não vai ter retorno da forma que ela gostaria. E não adianta ser uma cobrança maçante em cima de alguém que não está se encontrando também, né? Então tem tudo isso. Eu acho que a empresa começar a trazer, igual o seu projeto, trazer esses projetos para dentro da organização, o crescimento da empresa acontece sem dúvidas. Exatamente, porque a pessoa se sente pertencente, né? Isso eu tiro por mim. Eu já trabalhei em empresas que eu falei, misericórdia, eu não aguento passar na porta. E já tem empresas que eu falo, gente, eu daria tudo para voltar àqueles momentos. Quando você se sente pertencente, é isso que os empresários têm que entender. Quando você tem os colaboradores que se sentem pertencentes à empresa, eles estão disponíveis para fazer acontecer.
Quando a pessoa não é pertencente, quando alguém não tem um olhar, porque normalmente o que acontece? Se nós duas estamos trabalhando no mesmo setor, e se eu estou um pouco chateada, a tendência é você, que trabalha junto comigo, perceber. Só que você não vai poder fazer muito por mim, porque nós estamos lá, o máximo que você pode fazer é falar assim, Érica, você está com muito serviço, quer que eu te ajude, alguma coisa, né? Mas quando um empreendedor ele consegue perceber ou ter quem perceba isso para ele, que é sobre o que eu te falei, dos diretores da felicidade, quando eles conseguem ter essa conexão, ele vai falar, olha, você não está bem, porque ele, naquele momento, aquele colaborador, ele não está trabalhando, ele está trazendo prejuízo. Se tem um colaborador que ele está com algum problema em casa ou algum problema pessoal, ele automaticamente é involuntário, ele causa o prejuízo. Sim. Ele vai fazer menos, ele não vai ficar tão confortável. Às vezes ele está nervoso, ele passa outro. Aí o que ele faz? Ele responde, cria uma situação. Então, o que se faz naquele momento? Quando você consegue detectar, você pega a pessoa. O que está acontecendo? Imagina uma empresa te chamar, falar assim, olha, vem cá, o que está acontecendo? Eu percebi que hoje você está rindo menos, eu percebi que você não está tão alegre. Aí você, depois disso, você passar por essa experiência e fala, nossa, minha empresa é maravilhosa. Não é? Se preocupa comigo. Sim. Então, assim, dentro disso, a gente vê assim que está tendo evolutivas, só que não tem tanta aceitação, porque ainda é um assunto delicado. Sim. É um assunto que gera preconceito, é um assunto que é difícil de falar, não é todo mundo que aceita, né? Principalmente as pessoas feridas, que sempre ferem, são as que acham que menos precisam, né? Difícil, tem mais felicidade. E aí acaba que acontecem essas situações, né? Então, as empresas, o que acontece com isso? Por essa falta de olhar, eles acabam perdendo o quê? Mão de obra boa. Sim. Eles acabam talentos. Nossa, eu conheço vários talentos que se perderam em empresas, que eu olhava assim, eu falava, gente, o dia que eu tiver uma empresa que a pessoa vai vir para mim. Essa pessoa é muito boa mesmo. Mas ela não está conseguindo entregar o seu potencial. Ela não está explodindo lá, né? Que a gente fala que cada um de nós são meteoros, né? E a gente explode quando a gente se sente bem naquele lugar, quando você libera toda a sua carga, toda a sua energia positiva e você dá o seu melhor, sua entrega, você se pertence ali, né? Então eu acho que acaba que as empresas perdem esses talentos, às vezes por não ter um olhar ou por causa de outras pessoas também, porque tem a contaminação, né? Então, sim. Quem chega e às vezes não tem aquela recepção, ele já fala, não vou ficar aqui. E hoje está acontecendo muito disso. Antigamente as pessoas ficavam anos numa empresa, né? Eu lembro que meu pai trabalhou, não sei se foi 30 anos da Fiat, tipo assim, muito tempo, né? E para eles era ok, porque antes era a estabilidade que contava, né? Eu estou com meu emprego aqui, tá ok, tá tudo bem para mim. Só que hoje não, a gente não busca só isso, né? Não é só sobre você receber bem, você ter ticket de alimentação, você ter benefícios, não é só sobre isso, né? A gente busca muito mais, né? A gente busca estar bem, estar num lugar que você é reconhecido, que nem sempre quando você for chamado na sala é para poder te corrigir, mas para te agradecer pelo excelente trabalho que você fez naquele dia, que seja para poder chamar a atenção, mas também que tem espaço para poder agradecer e para te elogiar. Se a gente busca isso. Sim, é sempre bom, né? A gente ter pessoas que... O feedback não existe o positivo ou negativo, né? Existe o feedback. Sim. Ambos são de uma forma para você crescer, né? O negativo para você aprender e o positivo porque você está no caminho certo ali para fazer. Normalmente, assim, estou pensando em algo que dentro das empresas, eu acho que até na vida pessoal da gente, igual você falou de meta, a gente costuma já ter o objetivo que a gente quer chegar. Sim. Né? Por exemplo, quero fechar 100 vendas no mês. A pessoa ela tem consciência do que ela precisa fazer. Igual a gente falou um pouquinho de potencial, existe potencial nela para chegar a 100 vendas, por exemplo, no final do mês. Ela sabe o objetivo a ser traçado até caminho, mas talvez por algumas coisas que a gente tem arraigadas assim dentro da gente, a gente se embola no meio do caminho. Você começa a ir certo e no meio do caminho você se perde, assim. Sim. Você já deve ter escutado alguém falar sobre isso e ter convivido com pessoas assim no trabalho.
Isso é questão de crenças, alguma coisa? O que seria, assim? O que a pessoa pode fazer para ela, se fosse dar uma dica, né? Para a pessoa meio que andar, não é no caminho reto, que não tem um caminho reto, mas ela continuar ali o trajeto que ela sabe o que fazer, o como fazer, mas ela não consegue chegar lá. Terapia. Faça terapia. Por que faça terapia? As pessoas acham que terapia para quem é louco, para quem não... Mas a terapia, ela é um norte, sabe? A terapia te faz... na terapia, numa sessão de terapia, não tem julgamento. Não tem falar que é certo e que é errado, sabe? Você dá um norte para a pessoa, ou vários nortes, porque a pessoa vai fazer o que ela se sente à vontade, o que está dentro dos valores dela. Né? Então, às vezes, se você está procrastinando, se você está tendo alguma coisa que você sabe o caminho, mas não está conseguindo chegar lá, terapia. Porque tem alguma coisa te bloqueando. E, às vezes, nem sempre tem a ver com o que você está vivendo. Entendi. Aliás, quase nunca tem. Então, às vezes, você está passando por um momento dentro da sua empresa, né? Você dentro do seu trabalho, que aí você fala assim, nossa, eu sei tudo, mas todo mundo aqui é promovido de menos eu, mas o que está faltando? Eu sou amiga de todo mundo, mas o que está faltando? Tem isso, já aconteceu. Você todo mundo fala, assim, que isso? Tem condição, meu filho. 10 aqui, os 9 já subiu, eu estou aqui, eu cheguei primeiro, né? Alguma coisa está errado, sabe? Alguma coisa nesse seu processo não está batendo com os valores de quem está à frente de você. Aí te cabe uma revisão. Mas para fazer essa revisão, a terapia te traz tudo essas ferramentas para você entender. Sabe? Talvez assim, o que é certo para você não é por seu líder. E está tudo bem não ser. Mas você pode adaptar aquilo ali, já que você tem um objetivo lá em cima. Né? Então você consegue fazer uma adaptação do seu caminho. E aí você sela uma ponte ali e vai. Não que você vá abrir mão dos seus valores. Não é isso que está em questão. Mesmo porque hoje a gente trabalha nas empresas justamente por causa dos valores. Porque se você tem um valor, você vai para uma empresa e essa empresa, ela aflige os seus valores, ela bate de frente, você não fica por dinheiro nenhum. Não. A não ser que você tenha um desvio de caráter. Senão, fora isso, você não fica. Então, assim, se você está ali, você sente bem, você vê que as pessoas que pensam mais ou menos como você está passando e você está ficando, tem alguma coisa que não está colando ali. Então, é terapia. Terapia é a chave, sabe? Hoje, a terapia, eu falo que é artigo de luxo. Porque quem consegue passar por esse processo, para fazer uma terapia, para entender aonde ela tem que ter as evolutivas dela, primeiro ali ela já está um passo à frente de que muita gente da onde ela está. Sim. Né? Então você já consegue ter uma compreensão que vai muito mais além. E isso faz você ter um norte. A terapia você não vê um caminho, você vê vários caminhos. Né? Então isso já te traz uma tranquilidade também. Terapia é vida, minha. É vida. Eu também indico que eu faço terapia. Tá vendo? É ótimo. Terapia é muito bom. Todo mundo que eu converso, assim, também, que a gente chega num papo mais profundo, assim, que você percebe que a pessoa está precisando de ajuda, né, e não tem um conhecimento para isso, você já fala, olha, busca terapia, porque vai te ajudar. Inicialmente, você se sente meio assim, para que eu estou fazendo isso? Mas depois passa um mês ou dois, você fala, meu Deus. Você fala, eu não quero deixar de fazer. Exatamente, é necessário, né? Aquilo se torna necessário na sua vida. Terapia é muito bom, gente, façam. Quem não faz, façam. Tá, é excelente. Você vê que hoje eu tenho público de crianças, né? Que legal. Então, eu atendo crianças de outros estados de forma online. E eu consigo prender eles. E aí teve um período que eu fiquei 20 dias, de dezembro a janeiro, que foi aquela pausa, porque eu tenho que cuidar de mim para cuidar dos outros. E aí, quando a gente voltou, minhas sessões duram 50 minutos. Aí uma criança de 9 anos que eu atendo na Bahia, né? Ele falou assim, sabe o que eu pedi para Papai Noel? Eu falei assim, o quê? Ele falou assim, para a nossa primeira sessão ser de 1h50 minutos, porque aí eu ia conseguir te contar tudo. Eu até anotei. Outra, não deu conta. Aí você para e você olha para você ver, se para aquela criança ela consegue ver a importância
de fazer terapia, com certeza vai ser um adulto muito bem resolvido, né? Então, assim, você vê claramente assim, as diferenças, né? A gente que não teve essa oportunidade, que eu costumo dizer que é uma cura interior, né? A terapia. Total. A gente que não teve essa oportunidade. Eu falo a gente porque eu fui conhecer há 6 anos para cá sobre as questões de terapia mesmo, né? Mas, assim, quando você vai vendo, você fala, gente, é essencial para a minha vida. Como que eu fiquei sem? Né? Então, aí eu falo assim, não, louco é porque eu fiquei sem, não porque eu estou indo agora. De fato, eu também tenho uns 2 anos só que eu faço, mas não dá para ficar sem, não. É muito necessário. É isso que você falou mesmo, leva a gente para o alto, né? Quando você para e olha para dentro, você começa a se conhecer, ter uma noção das suas emoções, dos seus sentimentos ali no dia a dia. E quando você é curado, naturalmente você consegue curar outras pessoas, né? Exatamente. Você está se transformando. Então, no momento em que você conversa com alguém, que você sente que a pessoa está aflita por algo, você fala, não, consigo te ajudar dessa forma, faz isso. Se alguém está aberto, então, para ajuda, aí que as coisas funcionam mesmo. Flui, a energia, você recarrega o outro, né? Total. Talvez uma forma quando você se carrega também, né? Sim. Negativamente. Mas é muito bom. Outro ponto legal sobre a Érica, ela tem um movimento aqui em Ibirité, né, que é um movimento empreendedor, e que são mulheres empreendedoras de Ibirité. Também. Acho incrível, eu acompanho lá no Instagram. Queria que você falasse um pouquinho dele pra gente, porque está falando do empoderamento feminino, né? Se abre espaço para as mulheres ali, empreendedoras, principalmente para aquelas que estão começando, né? Que ainda, vamos dizer que são micros dentro, né? Microempresas, que ainda não têm um conhecimento tão grande assim. Principalmente falando da nossa região de Ibirité, que eu não conheço nenhum movimento aqui. Talvez o seu seja o primeiro, não sei se tem. Mas eu conheço só o seu, não conhecia outros. Mas conta um pouquinho pra gente da onde nasceu, né, esse desejo de empoderar outras mulheres, porque para mim o ponto principal é esse ali dentro do seu evento, assim, quando eu vejo ele no Instagram. Aí o MEI, assim, eu até me emociono de falar, porque ele é assim, eu acho que é um presente de Deus para minha vida. Eu nasci e fui criada aqui em Ibirité. Então, há 44 anos eu moro aqui. Mas eu sempre tive um acesso muito livre em Belo Horizonte. Então, eu tenho um contato político muito bom, eu trabalho em várias ONGs de Belo Horizonte, então eu circulo super tranquilo por lá. Inclusive, todos acham que eu sou barreirense, mas eu sou de Ibirité. E aí, dentro disso, lá no Barreira, a gente tem um grupo de mulheres, chama Agora Mulheres, que é um grupo que a gente faz lá. E pelo fato do acesso de lá ser mais fácil, a gente iniciou esse projeto lá e a gente tem quase 300 mulheres lá e fomos fazendo um trabalho por lá. E eu percebi que muitas mulheres de Ibirité estavam migrando para lá, mas elas iam e não ficavam. Elas iam 1, 2 vezes, paravam. E aí eu pensei, gente, eu acho que eu vou fazer isso lá em Ibirité, porque aí eu coloco o pessoal lá. E eu perdi meu pai há 3 anos, e aí eles sempre falavam comigo, né? Érica, por que você faz tanto projeto em Belo Horizonte e não faz em Ibirité? Mas ele não entendia, que era a minha facilidade de conseguir as coisas lá, conseguir já parceria. Já está no caminho. Isso. E aí eu senti que ele meio que achava que eu era ingrata à minha cidade natal. Eu falei, mas não é sobre isso, Paco, mas tudo bem, vamos tentar. E aí, até mesmo por causa desse falecimento, isso ativou muito mais em mim, né, essa vontade de trazer para cá. Eu não digo que é um sentimento de dever isso para ele, mas eu percebi na minha trajetória que é dever isso para mim. E aí eu falei assim, não, é uma necessidade, eu preciso fazer. Mesmo porque eu comecei a frequentar alguns lugares, e aí eu percebi, quando eu ia falar sobre terapia, sobre a ciência da felicidade, sobre as informações, as pessoas não conheciam e não se conheciam. E aí eu falei, poxa, Ibirité é uma cidade tão grande assim para as pessoas não conhecer, por exemplo, que aqui tem os CNPJs. Sim. Né? E tem gente que não sabe. E aí eu achava aquilo um absurdo, porque eu falava, não, a placa é gigante, ninguém sabe que tem. Né? Então, assim, antes mesmo de eu seguir vocês no Instagram, eu sabia que vocês existiam, mas tudo bem, porque eu também presto atenção, igual eu te falei, né? Eu ando prestando atenção em tudo. Mas eu comecei a ver que as empreendedoras da cidade não se conectavam, não se conheciam. Né? E aí eu falei assim, gente, eu comecei a fazer esse movimento em Ibirité. E aí, inicialmente, eu fui buscar apoio político, né? Claro,
não fui bem sucedida. Normal. E aí, por uma frase de um dos políticos, né, de falar assim, isso não vai dar certo aqui não, porque lugar de mulher é atrás do fogão, aí que ele não deu um gás. Eu falei assim, nossa, porque tem gente que tem hora que você precisa de ter aquela pessoa da sua vida, sabe? Tem coisa que você precisa ouvir, ter. Obrigado por tratar. Há pouco tempo eu vi essa pessoa, falei assim, olha, eu te devo tanto. Ele falou, mas eu não te conheço. Eu falei assim, mas eu te conheço. Aí ele ficou sem entender, veio atrás de mim um monte de vezes, eu não dei atenção. Mas o que acontece? Para você ver como tem pessoas, que a gente precisa das pessoas que criticam também. Precisa que as pessoas ruins passem na vida da gente, para a gente entender que a gente nunca deve ser como elas, que não deve tomar as atitudes que elas tomam. Sabe? Então é um ensinamento que eu fiz. A hora que ele falou aquilo, eu falei, pode deixar comigo então. E aí a gente começou de forma online, com 15 amigas que eram empreendedoras aqui da cidade. Aí depois elas falaram, vamos fazer isso presencial, Érica? Eu falei, vamos. Eu comecei a pensar assim, mas eu não conheço ninguém aqui, eu conheço todo mundo de lá. Como que eu vou chegar nessas pessoas? E aí eu tenho um amigo, que é o Luiz, que ele trabalhou um tempo no Teatro Municipal. E aí eu falei assim, Luiz, você conhece todo mundo de Ibirité, me dá um nome aqui das mulheres que você vê assim, que são mulheres empoderadas, mulheres que têm assim, histórias de vida bonita, porque eu preciso de histórias, eu sou uma cientista da publicidade, se eu não tiver história, para mim perde sentido. E aí ele foi me dando vários nomes, né? E ele falou, vou te ajudar, amiga, e me deu vários nomes e o telefone. E era engraçado que eu ligava para a pessoa e falava, olha, você quer participar de um projeto comigo? Eu falei, mas quem que é você? Eu falei, mas eu sou a Érica Jardim. Mas a gente pode sentar, conversar, é um trabalho de mulheres e tal. E foi indo. E eu conheci também a Diana, que ela é bem conhecida aqui, que ela trabalhou na CDL. E aí, eu conheço pouca gente. Conhece pouca gente. E aí cheguei no Diana, foi muito engraçado na época, que ela falou assim, mas eu não sei em que eu posso te ajudar. E aí eu falei assim, me conta um pouco sobre você. Ela tipo olhou assim para mim, aí a gente começou a conversar. Eu falei, não, é você mesmo que eu preciso. Mas é no social. Não é. Já tem renda não, mas a gente vai fazer um negócio legal. E aí foi juntando várias outras mulheres, né? Hoje, aí que eu dei o nome de madrinhas, né? Que a gente tem hoje 11 madrinhas, né? É isso, que são mulheres que são conhecidas, que conhecem várias histórias, que conhecem outras histórias. E aí a gente começou a se reunir no Teatro Municipal. Que legal. Só que lá começou a ficar muito apertado, apesar de lá caber muito ser um segundo ou terceiro teatro maior, ela né? É grande, né? Só que a gente precisava de quê? De se conectar. E lá era todo mundo sentadinho. Eu falei, não vai dar. A gente precisa de ter a troca. E aí eu fui conversar com o Claudinho, que é do shopping, do Center Shop, né? E aí ele falou assim, nossa, que projeto lindo. Pode fazer aqui. Eu falei, pode ser aqui? Pode. Então, a gente começou a fazer lá. Hoje, o nosso grupo ele tem quase 400 mulheres, né, empreendedoras. A gente se reúne toda última segunda-feira do mês. A gente encontra de 100 a 120 mulheres. Eu não passo disso, porque eu já tentei fazer. Foram quase 200, mas a qualidade não foi legal e eu tenho muito isso comigo. Eu quero promover a melhor experiência, porque eu sou uma cientista da felicidade. Se eu não for promover o que há de melhor, se perde sentido. E aí a gente sempre tem cheio, os nossos eventos sempre são muito cheios. E aí você vai acrescentando, né? Então a gente sempre, cada mês, cada encontro é uma cor. E essa cor é referente a uma campanha de saúde, porque as pessoas também empreendedoras têm que saber sobre as doenças que tem. Como que você vai entender que um colaborador seu, ele está com algum problema de saúde, se você nunca ouviu nem falar, né? Então você pode gerar até um pré-julgamento, falando, mas como que é isso, né? Então, por exemplo, nesse mês de janeiro, a gente foi todas de branco, né? Por questão do janeiro branco, né? Então, agora é laranja e o roxo, então a gente sempre vai buscando essas cores, né? E ao mesmo, olha para você ver como que é as coisas. A gente fez um objetivo que é ensinar essas empreendedoras sobre isso também, e que são por serem mulheres, né? E aí a gente teve vários depoimentos depois disso, falando que muitas delas tinham dentro do guarda-roupa preto, branco, cinza, e que o projeto levou cores
para o guarda-roupa delas. Por quê? Elas se prepararam, elas compram aquela cor que a gente tem, que a gente coloca que vai Normalmente ser. a gente nem, às vezes nem compra, né? Aquela cor. E aí tinha uma senhora de 60 e poucos anos, ela falou assim, eu nunca me imaginei no lilás, mas agora eu me acho maravilhosa no lilás. Eu não conhecia o lilás no meu guarda-roupa. Então a gente viu que passou do que a gente queria, que não era só sobre empreendedorismo, era sobre elas se conhecerem também. E essa conexão, ela foi criando, a gente começou a girar o mercado interno. Então, no nosso grupo, elas compram entre elas e a gente faz a economia girar dentro de Birité, porque quem mora aqui sabe que muitas pessoas acham que vou contratar um buffet, vou contratar de Belo Horizonte, vou contratar de Contagem, vou contratar de Betim, porque de Birité não presta. Sim. Né? Eu vou fazer uma sessão de fotografias. Eu vou lá em Birité, eu vou abrir uma empresa, vou procurar uma contabilidade. Eu vou lá na de Belo Horizonte, eu vou lá na do Barreiro, vou lá no, né? Assim, Barreira, Belo Horizonte, vai como se fosse outro município, né? Birité também. Verdade. E aí acaba que eu falei assim, gente, a gente tem que se conhecer. Sim. Né? A gente tem que se conectar. E aí a gente foi vendo, e dali, olha como que o negócio foi aumentando. As pessoas começaram a se conectar de forma a montar empresas juntas. Sério? Aí a menina que tira foto com a outra que faz maquiagem, com a outra que tem buffet, falou, vamos fazer uma empresa onde a gente oferta tudo isso para quem vai fazer o evento, para quem vai fazer a festa. Conexar. Isso. E aí a gente foi vendo que foi muito além daquele propósito inicial, né? Então, por isso que eu me emociono muito, porque eu acho que ele tomou o caminho que era o que as pessoas precisavam. Para você ver que tem pessoas que falam assim, eu nunca me imaginei estar num lugar como esse. Nós fizemos a nossa festa final do ano, entregamos Oscar, porque a gente faz esse acompanhamento delas, né? Aquela que conseguiu atingir as metas de venda, aquelas que conseguiram prosperar no seu negócio, aquelas que teve coragem de mudar negócio. Olha que sensacional. Aquela que conseguiu trazer uma amiga e essa amiga prosperou, que são as empreendedoras sementes. Então, a gente colocou nomes e fez premiações para elas serem reconhecidas, né, e se identificar também. E era uma coisa muito linda, você tem que ver, às vezes era uma senhora ou alguém que não tinha intimidade de fazer uma arte, aí a outra sabia, falou, eu faço para você, tipo, de graça. E começou uma a fazer para a outra, e eu sou muito chorando, eu vi aquilo lá, que lindo, não estou acreditando que estou ficando assim. Porque não era o que eu esperava, eu tinha imaginado outra coisa e veio muito além. E a gente fez essa festa de gala, né? Com entrega de Oscar e tudo, desses troféus, né? Que foi até lá no Viganó, naquele salão embaixo. E assim, teve costureiras que ficaram 3 meses fazendo o próprio vestido. Que legal, né? Sabe? Se prepara. Para levar, para ir, porque a gente informou, né? E a gente agora está partindo por um outro plano, que é fazer um livro, né? Contando a história dessas mulheres, das mulheres de Birité que saíram ou de trás dos muros e entenderam que são empreendedoras, porque elas falavam assim, não, eu não sou empreendedora não, meu negócio é lá no quintal, né? Uma coisa que é tão fácil, elas não conseguiam tirar o MEI. Não sabia que tinha que tirar o MEI, não sabia a vantagem de tirar o MEI, sabe? Não sabia o benefício de se ter uma contabilidade para também isso, para poder fazer um acompanhamento. Elas não tinham essa noção. Elas achavam que ter uma contabilidade era coisa de outro mundo. Tinha mulheres que falaram isso comigo. Nossa, isso deve ser muito caro. Eu falei, não, vamos buscar parceria. Ai, Érica, mas eu acho que isso é mais de 3 mil ter uma contabilidade. Eu falei, não! Você está entendendo, assim, porque assim, a nossa cidade ela é muito desamparada dessa questão do empreendedorismo, né? Você não vê ações para promover as pessoas e eu vou muito além, sabe? Eu comecei a fazer uma pesquisa, eu fiquei uma semana, falei, eu vou ficar uma semana sem trabalhar, sem fazer atendimento. E comecei a fazer uma pesquisa. Às vezes eu ia em alguns bairros aleatórios, sabe? Sério, eu faço isso. Você batia nas portas? Eu perguntava. E perguntava. Várias mulheres do meio foram justamente... lembro quando você foi lá na minha casa, achei que você trabalhava com pesquisa. Falei, então... Pessoal do IBGE, né?
Eu também trabalho com pesquisa, mas é própria. E eu percebi que a maioria das mulheres de Birité, elas que são a rainha da casa, elas que cuidam, né? Tem muitas meninas, né, que engravidam na adolescência e não tem um amparo masculino, então elas começam a produzir ali, ou fazer unha, arrumar cabelo, e assim vai indo, né? Por aí a forma de ficar. Isso. E aí, nessa necessidade, elas não entendem que elas são empreendedoras. Isso. Né? Então, o empreender toma outro lugar na vida delas. Elas acham que elas estão fazendo ali porque tem um talento e ponto. Né? E não é sobre isso. E no meio elas aprenderam que não, são sim empreendedoras, têm um negócio, e elas enchem a boca. Eu tenho um negócio, eu tenho um salão, porque é o mesmo peso. Se você fazer tudo certinho, é o mesmo peso. Né? Então a gente vê hoje meninas que atendiam em casa e hoje tem um salão. Aí quando elas vão inaugurar, a gente vai faz esse acompanhamento, a gente vai lá, vê, olha que legal, para ela se sentir pertencente, é sobre isso. E a gente teve vários grupos de mulheres aqui em Birité, mas eles não passavam de 2, 3 meses, 4 meses, porque acaba que o suporte que o MEI dá, ele vai muito além, sabe? E aí a gente começou a ofertar o serviço, né? Se chega mulheres que têm nichos similares, olha, que tal quando você estiver sobrecarregada, você passar algumas coisas para ela? Nossa, legal, a gente entendeu assim, que a mulher não precisa ser rival da outra, isso não existe, isso é cultural. Vocês podem fazer junto. Então, várias mulheres que têm buffet, pegou um serviço grande, divide. E aí isso foi abrir porta, porque hoje a gente tem gente que vem de Ribeirão das Neves, Nossa, Sarzedo, Mário Campos, Sarzedo é vizinho, né? Mário Campos, Brumadinho, de Belo Horizonte vem muito, Contagem. Então, a gente já teve visita de 7 Lagoas. Então, olha para você ver, que legal. Nossa, as pessoas irem tomando um corpo. E aí a gente fala, por que coisas boas como essa não viram notícia? Por quê? Porque é melhor espalhar o que é ruim. Porque ninguém quer ver coisas boas. As pessoas querem ver coisas ruins, Notícia ruim rapidinho. Notícia ruim é bom. Se hoje você passa ali, você vê um acidente, você propaga, involuntariamente. Né? Você passa, nossa, passei ali agora, tem um acidente. Eu também vi um acidente. Mas se você passa e vê um amigo ou alguém que conseguiu trocar o carro, você vai comentar só com quem você conhece. Você não vai sair falando para todo mundo, nossa, fulano que trocou o carro, olha que sensacional. Aí você pode virar para mim e falar assim, Érica, mas é porque se eu contar para todo mundo, nem todo mundo conhece ele. Mas o do acidente lá também ninguém conhecia, mas você não propaga ele, você não passa para frente. Então, assim, você vê que nem isso é publicado, não é? Se você vê lá no Instagram, você vê, são sempre cheios, movimentos cheios. Aí a gente procura redes sociais, procura mídia, olha, dá uma olhada aqui. E as pessoas falam assim, não é interessante para nós. E olha para você ver, mais uma vez as mulheres não são notícias, né? Porque culturalmente elas só servem para ficar em casa. De fato. Quando você falou um pouquinho sobre algumas, né, que nem se enxergam como empreendedoras, e é perceptível isso, aqui também a gente consegue ter esse tipo de sentimento. Eu até tinha conversado com o Dejan, que eu passei a fazer onboard, né? Então, na entrada do cliente aqui, eu tenho reunião com ele, eu tento entender um pouquinho dele, do negócio. E, normalmente, quando você tem reunião com o MEI, ou então com o profissional liberal, aquela pessoa que trabalha ali sozinha, Sim. Ela só fala, não, só preciso de uma nota ali e você manda minha guia. Você tenta explicar para a pessoa que não, você precisa fazer uma gestão financeira, cuidar do seu negócio. Fala, não precisa disso não. A pessoa não está conseguindo visualizar que ela é um empreendedor. E assim, aí é uma questão até de uma parceria, né? A contabilidade, né? Que a gente tinha essa preocupação aqui com os nossos clientes. E vocês agora com esse movimento. Eu sei que está falando muito de mulher, mas eu acho que é de uma forma geral. Para as pessoas se enxergarem, né? Dar valor para aquilo que elas fazem. Se enxergar como empreendedor, porque você é. Mesmo que você não tenha um MEI, parece um serviço ali na pessoa física, só falta você abrir um MEI para falar, não, eu sou um empreendedor, né? Você tem um CNPJ aberto. E isso está voltado, você falou, questão cultural, não só da nossa cidade, mas é algo que está dentro da gente, coisas muito antigas, né? Que eles colocaram. Que, assim, para ser empresa, você tem que ter um lugar
ser grande e ter funcionário. Exatamente. Não é isso o sentimento das pessoas? Elas pensam muito nisso, né? E hoje você vê, eu falo assim, com propriedade, porque como eu trabalho há muito tempo nessa área de empreendedorismo, e eu vou em muito movimento, a nível Brasil mesmo, porque eu gosto de ir para ver o que está acontecendo naquele estado para me trazer para cá, né? Então, assim, recentemente, em novembro, eu fui no Mulheres Brilhantes, que é um encontro de mulheres, né, empreendedores a nível nacional. Então, assim, lá foram 4.000 empreendedoras, né? Então, assim, você vê coisas assim que você fala assim, poxa, cada depoimento você fala, nossa, eu vou fazer aquilo ali. E ativamente modifica o meu negócio. Então, a gente brinca muito porque muitas pessoas têm talento, têm um negócio pronto, mas não dá o próximo passo porque não acha que é empreendedor, não acha que precisa de ter uma gestão financeira, uma contabilidade por trás. Ela acha assim, é igual você deu o exemplo, ela só tem que tirar uma notinha, já entra no negócio com a mente pequena, né? Só tirar uma notinha, não, eu tenho que tirar é muito, tem que sair do meio, eu tenho que sair do simples, eu agora tenho que ganhar o mundo, né? Então, às vezes, não é nem porque ela não quer, às vezes nem é por causa das crenças dela, às vezes é culturalmente aonde ela está inserida, né? O meio, assim, que você fala assim, muito... Hoje, a gente tem vários empresários, vocês mexem com contabilidade, sabem disso, vários empresários em Ibirité, mas que têm os seus negócios em outros municípios. Sim. Então, você vê que culturalmente, se você for olhar assim, na íntegra, não é viável se ter um algo aqui. Porque culturalmente você já é barrado ali, é seu primeiro empecilho. Diminui o seu negócio estando aqui, né? Então, Uma contabilidade é em Verité. Você não pode cobrar o mesmo valor que alguém que está em Belo Horizonte. Exato, você vai fazer o mesmo. Gente, como assim? Então, olha, você vê, é justamente isso. Por quê? Eu acho, aí entra lá em Dubai, né? Onde você vê que eles evidenciam as coisas boas, por exemplo, assim, o que você saberia me dizer de Dubai? O que você saberia? Para mim, eu vejo Dubai riqueza. Somente isso, não é? Você fala que é maravilhoso. Assim, quando as pessoas falam de Dubai, você já imagina chegar num lugar onde você vai ver quase que uma rua de ouro, né? Os carros de luxo. Eu não imagino chegar em Dubai e ver pobreza. Exato. Lá é sinônimo de riqueza para mim, né? Porque culturalmente eles sempre venderam isso. Daí você traz aqui para a nossa cidade, você fala, não, Michael. Roça, né? As pessoas enxergam e como interior do interior. Tem gente que chega aqui e fala, gente, mas aqui nem é interior igual as pessoas comentam. Mas as pessoas diminuem a nossa cidade mesmo. Aí esse projeto MEI, ele veio para que a gente possa, assim como lá, eu falei no início, né, sobre assim, às vezes as pessoas se transformar, é realmente as pessoas conhecer a nossa força, a força da mulher empreendedora, porque as mulheres daqui são diferentes, porque elas têm filho e mesmo assim elas empreendem, sabe? Às vezes elas não precisam de uma figura masculina, ou os que precisam, eles estão caminhando junto. Então, é isso que a gente tem que mostrar, é o nosso diferencial. É porque morar aqui é bom, porque empreender aqui é bom, porque a gente tem um grupo network maravilhoso, porque a gente movimenta os nossos negócios assim, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para o resto. A gente tem que fazer esse movimento crescer mais para ele tomar corpo, porque aí já não segura mais. Não. Então, nós temos aí 1 ano e 2 meses no projeto. Se aquela pessoa tivesse falado comigo e eu ficado triste, falado assim, não, realmente, acho que aqui em Ibirité, porque ele me falou, aqui em Ibirité não vem enganada. E culturalmente, realmente, você observa para você ver, não, sim, parece que realmente não vi. Não, tem umas lojas que já abriu umas 5 no mesmo lugar. Então eu pensei, gente, não vim enganar, mas... Socorro, você olha e fala, esse pote tem que mandar benzer nele. Mas assim, justamente por causa disso, né? Você vira e fala assim, gente, mas aí o que a gente precisa? De mudar a mentalidade. E é isso que o MEI faz, é mudar a mentalidade das mulheres. Foi quando a gente fez parceria com uma gráfica e falou assim, olha,
Todo mundo aqui vai fazer cartãozinho. Ah, não, mas cartãozinho agora é coisa do passado, cartãozinho não serve. Mas tem mulheres que ainda entendem essa linguagem. Sim, tem pessoas. Tem pessoa que é do Instagram, tem pessoa que é do YouTube. Então, assim, tem público para tudo, mas você tem que começar. E se dentro da realidade dela é um cartão, vamos começar por ele. Então, assim, foi elas entenderem. Nossa, hoje eu tenho um cartão, que chique. Sabe assim, um cartão, um empoderamento. Sim. Isso é felicidade, sabe? Uma empreendedora falar comigo assim, nossa, agora eu consegui montar uma prateleira e coloquei todos os meus esmaltes, porque vocês comentaram que visualmente é mais bonito. Eu fiz, eu contemplei um momento, um café da manhã para minhas clientes, achei que quem fazia isso era só empresa chique, e eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer um coquetel de reinauguração do meu espaço, sabe? Aí elas falam assim, elas começam a tomar posse. Eu tô grande, é como se fosse uma massa de bolo, né? Elas vão inchando e crescendo, e aí elas entendem que não é sobre o negócio, é sobre a mentalidade que elas têm, sobre o que elas estão fazendo hoje com os empreendimentos delas. Nossa, é muito foda isso. Como que a mudança da nossa mentalidade interfere na nossa vida como um todo, né? Igual você falou não é só uma notinha, quero uma nota, quero sair do meio, quero sair desillusional, quero explodir. Pareceu, um meteoro que você falou inicialmente, que a gente precisa ser. E quando as pessoas começarem a virar essa chave de buscar essas mudanças de mentalidade, você falou dos seus filhos, que você faz quadro dos sonhos, e tem pessoas que ainda não acreditam nessa questão da visualização. O quanto isso muda, né? Ajuda a mudar a mentalidade da gente, lógico. Tem que ir mais profundo, terapia, acompanhamento. Mas trazendo assim para o nosso dia a dia, né? Pensando a gente que está no trabalho, no dia a dia, pessoas que ainda não estão fazendo terapia, né? Normalmente faz terapia com um coleguinha no trabalho. É terapêutico, não é terapia. Tem as nossas terapias dentro do trabalho, pelo menos que você conversa, põe tudo para fora. Que é gostoso também, eu acho que a gente precisa ter esses momentos de troca, né? Que ajuda a pôr para fora. Se a gente fosse falar para as pessoas começarem por um caminho, assim, não uma fórmula, mas inicia fazendo isso, um momento que você sentir que, igual a questão de crise de ansiedade é muito profundo, mas no momento que a gente sente que está meio abafado, com uma sensação ruim no trabalho, até para você sentir que você está no lugar certo mesmo, porque às vezes você está fazendo algo que nem você sabe se gosta. Sim. Lógico que a terapia vai muito mais profundo, mas teria um tipo de dica assim para a gente falar, faça isso por uns 7 dias, talvez ali, respirando, anotando seu sentimento, não sei. Existe algum tipo de processo inicial que a pessoa pode fazer para ela se auto-ajudar e depois procurar uma ajuda? Para cada situação tem um processo, né? Então, por exemplo, a pessoa que sempre vê o lado negativo na vida dela, que ela sempre vê que nada de bom está acontecendo para ela, eu diria que ela poderia começar a agradecer. Então, todo dia de manhã, ela pega um papelzinho, mas a mente trabalha tudo com visualização. Isso está na ciência da felicidade. Compra ou consegue um pote de vidro ou de plástico, né, transparente, que ela visualize ali. Isso também eu faço em casa com meus filhos, né? Então, todo dia, ou no final do dia, ou no início. No início, você vai falar sobre ontem. No final, você vai falar sobre hoje. E aí, você vai escrever 3 coisas que você foi grata no decorrer do dia. Mas não são coisas simples, tipo, porque eu abri o olho. Sou grato porque eu abri o olho, não. Eu sou grato porque eu tive a oportunidade de escrever mais um dia na minha história. Né? Eu sou grata porque ninguém na minha casa ficou doente. Não, eu sou grata porque a saúde prevaleceu na minha família. Né? Eu sou grata porque eu não passei. Não, eu sou grata porque minhas vasilhas estão cheias. Então tem que ter significância. Senão não faz sentido. Né? Então você vai escrever, pede para seus filhos escrever, sua família escrever, porque isso se chama intencionalidade. Quando você quer alguma coisa boa para você e outras pessoas fazem parte dessa construção, você cria ali um ciclo de energias de pensamento positivo. Que legal. Né? E aí você vai mudando dentro da sua casa também. Então, colocou lá que você é grato todo dia. E é difícil,
É porque quando Não é você fala difícil demais. intencionalidade, porque essa gratidão rápida, né? A gente fala assim mesmo. Ah, obrigada, meu Deus, pelo alimento da nossa mesa. E outra coisa, você fala assim, deve ser facinho agradecer, né? Menina, mas você começa, tenta fazer 7 dias, assim, 3 coisas por dia, sem, pode repetir, não. A hora que você começa, você fala assim, meu Deus, hoje eu não sei mais porque eu... Peraí, deixa eu pensar. Você começa a pensar. E aí chega um momento que você começa a ver um monte de significado, um monte de pontos de milagres, né? Que a gente vê que durante o dia aconteceu, sabe? Um monte de oportunidades que apareceu e que às vezes você não soube aproveitar. Talvez pelo estado de como você estava naquele dia, talvez por uma cegueira simultânea, ou momentânea, aliás, né? Você não conseguiu enxergar. Então, assim, seja grato, pratique exercício físico, diga sempre eu te amo, seja sempre bondoso, seja aberta a todas as diversidades, sabe? As pessoas merecem abraço. Para de julgar e para de se julgar. É o primeiro passo para se construir a felicidade. Ninguém é feliz o tempo inteiro, mas você consegue se proporcionar o bem-estar. Então, o bem-estar está em você não julgar. Não se julgar e não julgar, né? O outro, né? Não querer saber que a sua história é mais importante do que a do outro. Né? Achar que a história do outro é insignificante. Né? Não é. Toda história é linda. Toda história tem toda uma contextualização. Eu sou apaixonada. Eu, às vezes, pego o ônibus, você começa a conversar com as coleguinhas. Meu olho fala assim, eu digo, onde você está? Fui ali fazer um experimento ali. O que você fez? Peguei o ônibus, olha, amor. Como assim, Érica? Ver as pessoas, conversar, não sabemos, isso faz parte. Eu não entender onde que eu tenho que trabalhar e tal. Aí, mulher, tô aguentando você mais não. E o principal, né, igual assim, eu falo que eu sou abençoada, porque o meu marido é um parceiro, né, de vida e de caminhada, né, então assim, eles no meio, ele me ajuda, meus filhos me ajudam no meio. Meus filhos vão, participam, monta, desmonta. Então, assim, eles falam, só mãe, o que que eu não tenho opção de fazer? Eu falei assim, de não praticar o social, o resto vocês têm opção. É justamente para semear ali. Não é só sobre você fazer, né? É ensinar a fazer também. Agora, se eles vão dar continuidade, é com eles, mas não é sobre mim, eu fiz a minha parte. Então, eu acho que as pessoas aprenderem a agradecer, olhar o lado positivo, elas vão ser muito mais felizes, sabe? Acordar de manhã, todos os dias eu acordo de manhã, eu me dou um abraço tão grande, porque eu sou a pessoa que mais importante da minha vida. Ninguém vai tirar isso de mim. Pode falar que eu tenho defeito? Tem, eu preciso de ter. Eu preciso de ter defeito. Então, assim, mas eu me amo, assim, uma quantidade, e eu acordo, aí eu vou lá, vejo meus filhos, abraço. Sempre à noite meu menino fala, meus meninos grandes, eu vou lá, dou beijo neles, para eles dormirem, né? Então, assim, são detalhes que quando você vai ver num todo, você sente eles no ar. Né? Quem é amigos nossos, né? As pessoas que nos conhecem, vê, a gente sempre está em bando, que a gente fala, né? Sempre a família toda junta, sempre brincando até. Tem uma energia diferente. As pessoas falam assim, nossa, parece que vocês nem tem problema. Temos, gente, muito. Mas eu sempre busco o melhor deles, porque o pior só vai me ensinar e está tudo bem, eu não vou carregar eles para minha casa. Agora, o que eu vou aprender com aquilo que a vida está me dando é que vai fazer a diferença no resultado que eu vou ter depois. Nossa, muito legal. Muito bom, né, gente? Meu Deus, eu amo falar sobre isso. E quando a gente vai olhar ali para a empresa, né? Porque a gente falou um pouquinho ali do funcionário, né? Do colaborador, né? Não só para o colaborador, mas para tudo na vida. Você deu algumas dicas para a gente, o auto, né? Você se auto ali, mas depois você pode procurar uma ajuda, que é terapia, né? É isso. Um psicólogo, procurar alguém profissional da área. Para a empresa, o que você acha que, assim, igual você está visitando as empresas, você faz o seu trabalho, as pessoas falam assim, olha, você como empresário começa a mudar isso no seu negócio hoje e depois você pode procurar para contratar alguém para fazer um projeto mais profundo. Qual que é a sua visão, assim, sobre isso? Eu acho que os empresários hoje, eles têm que olhar para a principal ferramenta que eles têm, que nem sempre é o equipamento, e sim as pessoas, sabe? Que a partir do momento que eles conseguirem visualizar isso,
eles já vão conseguir ali dentro mesmo, com esse olhar que eles vão conseguir mais apurado, eles já vão ver a riqueza que eles têm ali de talentos, né? Agora, com essa nova alteração da NR1, né, que as empresas não, olha, a partir de maio é obrigatório. Obrigatório. Sério? Sério, a NR1 Isso aí. não pode apenas cuidar do físico, sim, do psicossocial. Que legal. Olha para você ver. Então, por quê? Porque, gente, o que está tendo de afastamento, porque está com ansiedade, com crises, com pânico, assim, é um absurdo. É um absurdo, sabe? E, às vezes, eu visitei empresas, né, eu, minha sócia, que no mesmo setor, 6 pessoas estavam com crise. Olha para você ver, é contagiante. Sério. E assim, e a gente vê, porque realmente, assim, saindo um pouco da empresa, mas levando para o nosso estado físico mesmo, quando você sai de casa mal-humorada, você pode ver que você encontra todos os mal-humorados na rua, né? É atrair. É intelectual, é uma atração, assim, bem espontânea, né? E aí, dentro da empresa, quando você vê alguém que está ali passando por alguma coisa emocional, emocionalmente ela pesa. E se tem pessoas que já estão fragilizadas ao redor dessa pessoa, a tendência é elas adoecerem também. E se o empresário não tiver um olhar, sim, para a questão da saúde mental, ele vai perder muito mais do que ganhar. Principalmente agora com as novas regras, né? Hoje tem o certificado de saúde mental que é realizado pelo governo federal. Estilo você ter um alvará. Que lindo! Minha empresa tira, tá, gente? Meu perfil. Legal. Então, assim, porque as pessoas hoje compram valores, nem sempre serviço, né, e produto, né? Então, você chega num lugar, até a pessoa fala assim, nossa, quero trabalhar aqui, olha que chique, esse cuida de saúde mental, vou trabalhar aqui. Mas porque é algo que está muito hoje, né? A gente consegue visualizar demais as pessoas terem problemas com... É burnout que fala? Isso, burnout. A gente escuta muito podcast falando sobre essa questão do burnout, de pessoas que não tinham o conhecimento das crises que estavam tendo, até que quase que teve que parar por obrigação da vida, né? A vida te parou. E não porque ela estava tendo sinais ali, ela não parou para identificar. Mas eu acho que as empresas voltarem esse olhar para as pessoas, eu também concordo com isso, eu sou super defensora, eu gosto dessa questão de pessoas, eu acho que as questões da vida estão no ser humano, né? Então, assim, você é o centro, né? Centro, se você conseguir parar para ouvir, né, ter a questão da escuta, você vai saber resolver muitas coisas ali do seu meio para conseguir ajudar outras pessoas, né? Hoje, em pesquisas que a gente fez, a gente vê que o quê? Por que gera as fofocas dentro do meio corporativo? Porque não tem escutativo. Então, sempre se acha que alguém vai dizer alguma coisa do outro, porque já é culturalmente normal. Aí eles já entendem, fofoca. O cérebro já emite, você fala, é perda de tempo. Às vezes a pessoa senta, conta acontecer. Até vira. Né? Quando na realidade ali ela está pedindo socorro, ela está identificando alguém que está pedindo socorro. Né? Então, assim, a gente tem que ter... os empresários hoje, eles precisam de ter um olhar diferente para isso. Hoje a HP Saúde Mental ela é pioneira, é a primeira de Minas, né? Até mesmo por causa da minha formação. Então, uma coisa se levou à outra. Toda da cidade. Isso, aí uma coisa se levou à outra. Mas, assim, a gente hoje vai, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho com uma prefeitura no interior de Minas, né, onde eles vão fazer um teleatendimento que a gente instalou e está preparando tudo lá, para que os servidores, eles sejam ouvidos, porque hoje, assim, se você for falar de servidor, você fala assim, é tudo mal educado, porque já tem uma taxação, né? Tem mesmo. Até quem chega, super bem, é mal educado, porque já está taxado, né? E aí, assim, dentro dessa prefeitura, que é o primeiro trabalho que a gente está fazendo diretamente assim, eles mesmos já conseguiram identificar isso. Que legal. E a gente está realizando um projeto, depois desse diagnóstico, justamente para eles melhorar aquele ambiente. E aquela prefeitura, ela ser a primeira prefeitura que tem o quê? Ela tem uma ala de saúde mental para o servidor. Que legal. Então, olha para você ver como que o olhar muda, né? Nós topou ir numa área que é mesmo. Né?
Você sempre é mal atendido. É servidor e call center. Todo mundo fala, pode ser a pessoa mais feliz do mundo que automaticamente na sua cabeça fala, ai, já vou... Você vai ligar para alguém e você fala, vou morrer, ó, vai me fazer ficar esperando e tal. Então a gente já é descrente de algumas profissões, a gente é culturalmente descrente delas, né? Então por que não mudar essa visão? Aí cai aonde de novo? Na mentalidade. Não, tudo, né? Volta nela. Tudo volta nela. Exatamente. Nossa, é como muito legal. Eu acho que é assunto pra gente conversar aqui uns 3 dias. Exatamente. Porque, assim, perguntas, a gente tem várias perguntas aqui na cabeça, né? Mas, assim, foi um bate-papo para mim muito bacana. Eu espero que você tenha gostado. Inclusive, a gente pode fazer o 2, né, gente? Porque é um assunto muito profundo. Muito extenso. Fico muito feliz de ter aceitado o nosso convite, de trazer um pouquinho. Igual eu falei, o assunto ele é extenso, né? Não dá pra gente falar de tudo. Então, a gente pega alguns pontos ali e conversa. Mas vou deixar um espaço para a Érica aqui falar das redes sociais dela, né? Já contou um pouquinho do seu trabalho. Então, ela faz atendimento, então procurem ela também, quem está precisando de ajuda, e não só, né, na questão da terapia, mas aqueles empreendedores também para fazer esse projeto aí da HP Saúde. Isso aí. As pessoas brincam muito e falam, né, uai, Érica, você tem uma empresa de saúde mental, mesmo assim atende pessoas, não é um ou outro. Mas para mim atender o meio corporativo, eu preciso de entender as pessoas, Com né? certeza. E eu tenho essas pesquisas minhas extras, né, que eu preciso de fazer. Não, pode saber que você pega ônibus para conhecer pessoas. Eu achei ótimo. Então, a gente poder entender como que a gente faz aquilo ali acontecer, né? Então, a gente é necessário. Meu Instagram é @ericajardim, com H e K, viu, gente? Porque meu nome, pai quis fazer diferente. Então, HRIKA.jardim. HP Saúde Mental, né? Ela também está no Instagram. E, assim, segue a gente lá. Quer fazer um diagnóstico da empresa, saber como que está. Quando eu falo empresa, quando eu falo empreendimento, se você é microempreendedor, a gente tem o diagnóstico do microempreendedor também. Que é ele promover algo para os clientes, para melhorar ainda e vinda daqueles clientes no seu negócio, né? Então, a gente está falando de quê? Empresas grandes e também do empreendedor individual. Todos nós precisamos desses cuidados, né? Então, assim, procure a gente, vai ser um prazer receber vocês, né? Assim, a gente ir até a empresa, conhecer, fazer esse diagnóstico, né? Então, é algo assim transformador, conseguir o certificado de saúde mental para a sua empresa, olha que lindo, inovador e britânico, ninguém tem, gente, corra. Só para dar um spoiler, ninguém tem. Então, eu já tenho da nossa empresa, mas a nossa empresa é em Contagem, né? Então, assim, a empresa de mudanças, ela é em Contagem, e o escritório da HP também ficou lá. Mas, assim, aqui em Birité ainda não tem, né? A gente já fez vários diagnósticos, estamos aí negociando, mas vamos fazer, porque vai ser algo inovador, vai ser algo que é igual quando saiu a assinatura digital, né? Vai ser aquela correria e depois aí a tendência é ficar mais complicado, né? Então, eu acho que precisando, pode nos chamar, entra lá no Instagram, vai ser um prazer conhecer a história de vocês, o empreendimento das pessoas que estão nos assistindo e também fazer o principal, né, que é trazer a prosperidade, a produtividade e o sucesso para dentro do seu negócio. Que legal, eu iria lá correndo, já chamava a Érica. Para ter lá o quadrinho e falar assim, a primeira empresa de Birité que tem esse certificado. Exatamente. E não é qualquer tipo de certificado, tá? A gente está falando aqui de saúde mental, né? A gente está falando de pessoas. É um pouquinho que a gente fala aqui que não é a saúde mental, mas a gente cuida da experiência, né? E a experiência, ela tem esse sentimento de quando você vai no local e se sente bem. Sim. E essa questão do certificado que você trouxe pode trazer essa experiência diferente para a pessoa, né? Você chegar num local e saber que ela cuida da saúde mental das pessoas daquele lugar. Então, para quem gosta de pessoas, total. Aí você que às vezes não está conseguindo alguém certinho para entrar no seu negócio, você tem um negócio desse, a pessoa fala assim, eu quero que está naquela empresa. Com certeza. Olha que legal. Assim, eu sei que a gente já está encerrando, mas só lembrar de um case de sucesso que a gente teve agora de manhã. Mesmo a empresa que a gente atendeu eles têm 95 colaboradores, e aí a gente fez um mural bem grande no refeitório deles, cada colaborador colou lá o seu sonho.
ter um carro, uma casa, uma viagem, o que for, né? E aí a gente colocou só as iniciais do nome e colou a foto desses sonhos, né? E a cada vez que um deles conseguisse alcançar, aí se retira, cai no chão e todos aplaudem. Porque não a gente aplaudir os sonhos dos outros e somar com eles uma energia boa, porque todo mundo chegando ali, vendo um sonho, você está o quê? Energizando aquilo ali para acontecer, né? Então, assim, são ações assim que a gente vê que vale a pena e que as pessoas falam assim, parece que é uma sequência. Fulano conseguiu o sonho dele, eu também. E aquilo ali é uma onda de energia boa. Não, é verdade, te empurra. É como, é um círculo, né? É. O meio que você vive ali, ele vai te empurrando ou para algo muito bom ou para algo muito ruim. Exatamente. Então, assim, que aprender a identificar. Isso. Érica, muito obrigado. De verdade, foi um prazer muito grande receber que você aqui no CNPJ, no nosso CNPJ Cast. Tenho certeza que a gente ainda vai ter muito para conversar nessa jornada, trazer você aqui, abrir as portas e, com certeza, muitas parcerias vão acontecer. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pela confiança, pelo carinho. Sejam bem-vindas ao MEI, porque às vezes você acha que empreender é só ter um negócio. Não é, né? Liderar dentro da empresa que você trabalha também é empreender. Que legal. Eu vou, com certeza, gente. Não estarei lá. E ainda vou contar depois como que foi. Isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigada. Você também que nos assiste. E não perca mais os próximos episódios. Um abraço.